Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. É a parte um do capítulo que trata de magnetismo dos materiais, vírgula, equações de Maxwell. A gente separa esse capítulo em dois slides. Num a gente vai discutir o magnetismo dos materiais, essa parte da aula, e a gente vai entender o comportamento de diferentes tipos de materiais quanto às suas propriedades magnéticas. Na, na próxima parte, vai ser mais curta que essa. A gente vai fazer um apanhado geral das equações de Maxwell que a gente estudou no curso. E vamos corrigir uma das equações que está faltando um termo nela, certo? Então vamos lá. Eu chamo essa parte de propriedades magnéticas da matéria. No nosso livro, acho que é chamado Magnetismo dos Materiais. A gente vai fazer uma introdução. Vamos fazer uma revisão de algumas questões que a gente estudou no curso sobre magnetismo. Depois vamos falar da parte mais importante aqui do capítulo, né, dessa parte, que trata do magnetismo dos materiais propriamente dito. Então, a gente vai discutir o magnetismo no nível atômico e molecular. A gente precisa entender como que o magnetismo se manifesta nessa escala para poder entender depois como o magnetismo se manifesta em escalas macroscópicas. Depois de estudar o magnetismo na escala microscópica, nós vamos estudar na escala macroscópica, né? E vamos descrever aqui propriedades magnéticas da matéria e classificar os materiais nos três principais tipos, né, nessa classificação em relação à propriedade magnética. Que seriam eles: o paramagnetismo, o diamagnetismo e o ferromagnetismo. O próximo tópico a gente vai discutir um pouquinho do magnetismo dos planetas, né? A gente falou um pouco disso quando estudou o capítulo de campo magnético, mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas não muito também. Mas a gente vai falar um pouco da teoria vigente, né, que explica o magnetismo dos planetas. Não é algo completamente compreendido até hoje. E vamos falar aqui de algumas questões. Para fechar, nós vamos falar um pouco da ressonância magnética nuclear, né? É, um, é uma técnica que surgiu primeiro no laboratório para pesquisas científicas e depois ela permitiu também aplicações na medicina, né? Que eu acho que é a aplicação mais conhecida atualmente. Então vamos relembrar algumas coisas. O magnetismo, né? A história nos conta que esse fenômeno foi observado na região da Magnésia, uma região da Grécia Antiga, onde algumas rochas tinham a propriedade de atrair ferro e pedaços dessas rochas interagiam entre si, ou se atraindo ou se repelindo. E aí, assim como a gente definiu que em torno de um bastão carregado, né, eletricamente, havia um campo elétrico, a gente definiu também que nas proximidades de um ímã havia um campo magnético, né? Seria essa região em volta do ímã na qual ele tem influência sobre outros objetos, né, de ferro ou outros ímãs. A gente viu que havia uma assimetria entre o magnetismo e a eletricidade, no sentido de que no magnetismo nós não temos uma carga magnética, nós não temos um monopolo magnético, né? O magnetismo sempre se manifesta através de dipolo. Então, uma forma de visualizar isso seria aquele exercício mental de a gente dividir um ímã ao meio, tentando aqui separar os polos, você obtém dois novos ímãs, cada um com dois polos. E se você continua esse processo, você vai obtendo novos ímãs com o polo norte e o polo sul. A gente vai ver hoje, vai discutir com mais detalhes um pouco, que isso continua até na parte mais fundamental da matéria, né? Até a gente dividindo no nível mais fundamental. Quando a gente chega nas partículas que a gente acredita serem fundamentais, os bloquinhos, né, do universo aí, essas partículas também são um dipolo magnético. Então, a gente não tem aqui essa analogia, né, da carga elétrica, das linhas de campo elétrico com o campo magnético. As linhas de campo magnético são sempre fechadas, portanto.
A gente viu a lei de Gauss para o magnetismo, né? Então, viu que o lado direito da equação de Gauss para o magnetismo é sempre zero e que isso ilustra o fato de não haverem polos magnéticos, monopolos magnéticos. Aqui a gente tem 3 dipolos, 2 dipolos magnéticos, um é um ímã, uma barra magnética, aqui é um solenoide. Essas duas figuras estão aqui, a gente precisaria de uma, na verdade, elas estão aqui para evidenciar que um solenoide se comporta como uma barra magnética quando nele passa corrente elétrica. Aqui a gente tem o dipolo elétrico. Reparem que as linhas de campo elétrico, né, elas saem da carga positiva e entram na negativa. Então a carga positiva é uma fonte de linhas de campo elétrico. A carga negativa é um sorvedouro de linhas de campo elétrico. Elas nascem nas cargas positivas, morrem nas negativas. Olhando assim de relance, até é parecida as linhas de campo do campo elétrico com o campo magnético. Mas reparem que tem uma diferença aqui fundamental aqui nessa região entre os polos, né? As linhas aqui saem do polo norte, entram no polo sul e continuam indo aqui para cima nessa região. Então, não tem um ponto de onde elas se originam, né? As linhas de campo são definidas dessa forma por causa do resultado experimental de que os polos magnéticos nunca foram observados. Por isso essa diferença aqui entre as linhas de campo elétrico e magnético. E por isso o lado direito aqui da equação de Maxwell, da equação de Gauss, né, para o magnetismo é igual a zero. Se um dia for detectado o monopolo magnético, essa equação aqui teria que ser modificada, né, e a definição aqui das linhas de campo também. O Paul Dirac previu teoricamente em 1931 a existência dos monopolos magnéticos, mas eles nunca foram observados. Aqui tem um pequeno texto, eu vou deixar para vocês lerem sobre isso. Mas para todos os fins práticos, monopolos magnéticos não existem. A gente vai considerar isso. Então a gente falou também da origem do campo magnético, né? Então qual é a origem de linhas de campo magnético? No caso elétrico, a origem, né, das linhas de campo elétrico são cargas elétricas, né? Ou campos magnéticos variáveis, como a gente estudou no capítulo passado. E qual a origem do campo magnético? As experiências mostram que são cargas elétricas em movimento, né? Então, se você tem uma carga elétrica em movimento, ela gera um campo magnético. Esse campo magnético interage com outras cargas elétricas em movimento. Isso a gente estudou aí nos últimos capítulos, né? E carga elétrica em movimento é uma corrente elétrica. A gente representa por I a corrente elétrica. Então, se a gente tem uma carga elétrica estática num dado referencial, num certo ponto ali nas proximidades dela, você tem um campo elétrico. Se essa carga elétrica estiver em movimento, além do campo elétrico, você vai ter um campo magnético naquele ponto do espaço ali. Então a origem do campo magnético são cargas elétricas em movimento, e a gente pode dividir os geradores aí de campo magnético em duas categorias. Uma seriam os ímãs permanentes. E aí essas cargas elétricas em movimento são os elétrons nos átomos. É um movimento microscópico. E essa é a parte fundamental para o nosso capítulo aqui. Outro tipo de ímãs, né, seriam os eletroímãs, que daí as cargas em movimento são as cargas de condução num fio percorrido por corrente elétrica, por exemplo. Essa segunda parte é o que a gente vem estudando aí nos últimos capítulos. Hoje a gente vai discutir essa primeira aqui. Naquela oportunidade eu falei, né, que a gente iria se aprofundar nisso num capítulo mais para frente. Esse é o momento. Então, a história nos conta, né, que o Ørsted foi o primeiro aí a descobrir essa relação entre eletricidade e magnetismo. Ele percebeu que nas proximidades aqui de um fio percorrido por corrente, você tinha uma influência nas bússolas que estavam aqui próximo. Ou seja, a bússola defletia da posição que ela marcava inicialmente. Quer dizer que o fio aqui estava produzindo um campo magnético que perturbava a leitura da bússola, né? A gente viu que as linhas de campo de um fio longo percorrido por corrente são circulares em volta do fio, concêntricas, né? E o sentido das linhas de campo é definido pela regra da mão direita. O polegar indica o sentido da corrente e os dedos ali indicam o sentido das linhas de campo. A gente viu também que
um solenoide, portanto, também se comporta como um ímã, né? A gente discutiu isso agora há pouco. Então, quando a gente tem essa imagem aqui, por exemplo, a gente vê ali uma malha de ferro se orientando, né? E demonstrando aqui que aqui existe um dipolo magnético. Aqui embaixo dessa folha de papel, ou da mesa, não sei bem ao certo o que tem ali, pode ter um ímã ou pode ter um solenoide percorrido por corrente. Então, os dois têm o mesmo comportamento. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de ímãs, eletroímãs, o fio percorrido por corrente, ou um solenoide, uma bobina, né, que a gente vem estudando. E aí se usa, às vezes, núcleo de ferro aqui para aumentar o efeito do, do eletroímã. E tem os ímãs permanentes, uma barra magnética, por exemplo. Outra situação que a gente estudou foi a espira circular percorrida por corrente. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem mais abaixo aqui. Reparem que as linhas de campo, né, da espira percorrida por corrente também lembra ali a do solenoide. A espira seria um solenoide de uma volta, né? Então, uma espira percorrida por corrente é um dipolo magnético. O efeito de uma espira percorrida por corrente é parecido com o de uma barra magnética aqui, né? Você tem o mesmo efeito aí. E isso é o que nos importa a partir de agora nessa aula. O fato de que uma espira percorrida por corrente se comporta como um dipolo magnético, ou seja, uma espira percorrida por corrente é um ímã. E onde que a gente vê isso na natureza, né, no nível microscópico? No modelo do átomo de Bohr, por exemplo. Você tem lá um núcleo, né, do átomo, composto ali de prótons, nêutrons, e tem os elétrons orbitando em volta do núcleo. E os elétrons são cargas elétricas. Então, o elétron ali se movendo em uma órbita circular é uma espira percorrida por corrente, né? O movimento do elétron é uma corrente elétrica, né? E esses são os ímãs elementares, né, de um material. E a gente vai ver que dependendo do material, esses ímãs elementares se contribuem para dar um efeito macroscópico. Em outros casos, eles estão orientados aleatoriamente e não dão um efeito macroscópico. Então, a gente definiu lá o momento magnético como N vezes I vezes A. N é o número de voltas, aqui no caso seria 1, I é a corrente e A é a área. No caso aqui uma área circular, πr ao quadrado. Então, falando agora do átomo, né, os elétrons produzem magnetismo de duas maneiras. Uma pelo movimento orbital deles. Orbital seria esse movimento aqui de rotação em torno do núcleo. E o outro seria um movimento de rotação em torno do próprio eixo. Se a gente pensar o elétron como uma bolinha, eu já vou falar que essa já não é mais a visão mais aceita, mas até há um tempo era, né? E esse modelo serve para explicar algumas coisas aqui. Esse movimento do elétron se parece com o movimento da Terra ao redor do Sol, por exemplo, né? A Terra gira ao redor do Sol e gira em torno do seu próprio eixo. Então esses dois movimentos geram um campo magnético. A gente já vai entrar em detalhes e mostrar que tem uma interpretação mais moderna, mas para esse momento é adequado esse raciocínio. Então você tem uma corrente devido ao movimento em torno do núcleo e tem uma certa corrente, tem uma corrente também devido ao movimento de rotação em torno do próprio eixo. Nessa perspectiva do elétron sendo uma esfera, né, ele estaria carregado, uma esfera carregada girando. Você tem ali, você pode dividir, né, essa esfera carregada em cascas, né? E cada casca dividir ela em anéis, e esses anéis girando seriam também espiras percorridas por corrente. Então, esses dois movimentos geram um campo magnético. Esse momento magnético, devido à rotação em torno do próprio eixo, a gente chama de spin. Spin vem do inglês de giro, né? Então vamos falar um pouco do momento magnético orbital, devido ao movimento de rotação em torno do núcleo ali. Então, se o elétron gira nesse sentido, no sentido horário para quem está vendo de cima, né? A corrente é no outro sentido. A gente definiu a corrente no sentido que os portadores de carga positivo se moveriam, né?
caso a corrente fosse gerada por portadores de carga positiva. A gente viu que o momento magnético é N, que é 1, I vezes A. E a corrente aqui seria a carga pelo tempo. A carga é a carga do elétron, o tempo é o tempo de um período. O período é 2π sobre ômega e a área π é r ao quadrado. Você pode escrever o momento magnético orbital, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas é bem simples ver essa relação em termos do momento angular. O momento angular, nesse caso, é m vezes v vezes r. Se você manipula aqui essas duas equações, você chega nessa. O momento magnético orbital é E, a carga do elétron, sobre 2m vezes L. L é o momento angular. Ele mede ali o giro, vamos dizer assim, do sistema. Se a gente escrever essa relação vetorialmente, o momento magnético aponta no sentido oposto ao momento angular, certo? Porque o giro é num sentido e o momento magnético é no outro. O momento angular também vale a regra da mão direita. Você alinha aqui o dedão no sentido do vetor momento angular e o dedo nos indica a direção que o elétron está girando. E em contrapartida, também é válida no caso magnético. Você alinha o dedão aqui no Mi e os dedos aqui indicam o sentido da corrente. Então, a mecânica quântica nos dá que esse L ele não pode assumir qualquer valor, ele é quantizado. E a expressão para o L é dada aqui embaixo. Essa parte aqui do momento magnético orbital é dado por essa expressão aqui. O N, que é um múltiplo inteiro, vezes essa constante, H sobre 2π. H é um valor, é uma constante da mecânica quântica, chamada de constante de Planck. É um número. E o N aqui é um número inteiro. Isso quer dizer que o elétron ali não pode assumir qualquer valor de momento angular. Ele assume valores discretos. E o menor valor possível do momento magnético orbital é quando o N aqui vale 1. E aí você fica com essa expressão aqui. Esse valor é chamado magneton de Bohr. Seria o ímã fundamental, vamos dizer, Seria o menor valor aí de momento magnético orbital. E tem esse valor aqui, que está aqui embaixo. Então o átomo ele tem vários elétrons, girando em várias órbitas ali. E reparem que cada um vai ter um momento magnético apontando numa direção. O momento magnético orbital do átomo seria a soma vetorial do momento magnético de cada elétron ali, Então a gente teria que somar, vamos supor que o elétron tem nzinho elétrons, A gente teria que somar as contribuições de todos os momentos magnéticos orbitais de cada elétron. A gente viu também que o elétron gera magnetismo através da rotação em torno do próprio eixo. Aqui a gente tem a mesma relação entre a direção do momento magnético de spin agora com o momento angular agora de rotação em torno do próprio eixo. Eles são contrários. Se a gente fizesse a conta, supondo o que eu acabei de falar, que o elétron é uma esfera, que tem uma distribuição de carga no seu volume, considerar essa esfera constituída de várias camadas. Cada camada você pode dividir em anéis, e aí esses anéis estariam girando, seria equivalente a uma espira percorrida por corrente. Várias espiras percorridas por corrente, o que geraria um campo magnético. O problema é que quando a gente faz essa conta, a gente obtém essa expressão aqui para o momento magnético de spin. E tem um fator aqui que está errado, que mais tarde se demonstrou errôneo. A forma correta de fazer isso é através da mecânica quântica. E esse fator 2 não aparece na expressão final, na expressão correta. Ou seja, essa forma aqui de pensar no spin, no momento magnético de spin, como o elétron girando em torno do próprio eixo, não é a mais atual. Hoje se pensa que como que o elétron tem momento magnético? Como que um elétron sozinho, que é uma partícula que a gente acredita ser fundamental, tem momento magnético, é um dipolo magnético? Hoje em dia a explicação é que e pronto. O elétron é um pequeno ímã. O elétron sozinho
é um dipolo magnético. E aí a gente chama de momento magnético intrínseco, dando essa ideia de que é uma propriedade da matéria e pronto. Assim como o elétron tem massa, tem carga elétrica, ele tem momento magnético, né? Momento de dipolo magnético. Novamente, o S aqui, que seria o momento angular de rotação em torno do próprio eixo, também é quantizado. Também, só que ele só pode ser meio dessa constante ou menos meio dessa constante. Então, o momento magnético intrínseco, né, de spin, ele tem o mesmo valor do magnéton de Bohr, ou seja, ele é igual ao menor valor de momento magnético orbital. O spin não contribui tanto para o momento magnético do átomo como o momento magnético orbital. Então, se a gente quiser somar as contribuições de todos, de um átomo como um todo, né, dos momentos magnéticos de spin, dos elétrons, a gente teria que somar o momento magnético intrínseco de todos os elétrons ali no átomo. A soma vetorial novamente. E aí a gente pode calcular o momento magnético do átomo, né, como um todo. Seria o momento magnético orbital mais o momento magnético de spin. E para um objeto com n átomos, você poderia calcular o momento magnético do objeto, né? E a soma vetorial dos momentos magnéticos de cada átomo individualmente soma os n, né? As n contribuições. E aqui está a charada, né, de como que um ímã, por que um ímã tem as propriedades que tem de dipolo magnético macroscópico, outros materiais não. Porque no caso de um ímã a gente vai ver que essa soma aqui se contribui para dar algo diferente de zero, né? Então, como um todo, o material tem um momento de dipolo magnético. A gente vai fazer aqui algumas observações antes de entrar nessa questão. O núcleo também produz magnetismo, né? O próton, o nêutron também tem spin. E também tem uma espécie de movimento orbital lá. Só que esse magnetismo é muito menor que o dos elétrons, então a gente não vai considerar. Então tá aqui o elétron, né? Ele tem carga elétrica, ele produz um campo elétrico, produz um campo magnético também, né? Ele tem o spin. Tá aqui os valores, né, de spin do elétron, do próton, do nêutron. O nêutron é curioso, né, que ele não tem carga elétrica resultante, mas tem spin. Outras partículas não têm momento magnético. Por exemplo, a partícula alfa. O fóton tem spin também. Aqui ainda mais alguns valores de momentos de dipolo. Do núcleo do átomo de nitrogênio, do próton, do elétron. Uma pequena barra imantada, 5 Joule por Tesla. Uma bobina supercondutora, 400 Joule por Tesla. A Terra, 8 vezes 10 na 22 Joule por Tesla. O campo magnético da Terra não é muito intenso, mas a área, se a gente considera uma espira equivalente, né, à Terra, percorrida por corrente, a área seria muito grande. Então o momento magnético é muito grande. Ainda discutindo o magnetismo no nível atômico molecular, a gente pode descrever isso em níveis, né? Por exemplo, primeiro as partículas fundamentais. Você tem aqui um elétron, o quark, o próton. Eles podem ser magnéticos ou não, como a gente viu. Depois, o conjunto dessas partículas elementares forma um átomo. O átomo pode ser magnético ou não, como a gente viu. Depende das contribuições ali dos momentos magnéticos dos elétrons. Um conjunto de átomos forma um cristal. Um cristal pode ser magnético ou não, porque cada átomo tem o seu... Mesmo os átomos sendo magnéticos, né, você pode ter cristais magnéticos ou não. Porque esses momentos magnéticos dos átomos podem estar aleatoriamente orientados de maneira que a contribuição total é zero. Ou eles podem ter um direcionamento privilegiado e aí ter um momento magnético diferente de zero. E a gente tem ainda domínios, que a gente chama, que são regiões dentro do material. É um conjunto de cristais, né? Então você tem ali uma região que tem um direcionamento, mas tem uma região do lado que tem um outro direcionamento. Essas regiões são
já quase macroscópicas aí, né? Podem ser macroscópicas. Dito isso, a gente está em condições agora de discutir os tipos de materiais, conforme as propriedades magnéticas que eles têm. Os três mais conhecidos aqui, os três mais comuns, são o paramagnetismo, diamagnetismo e o ferromagnetismo. Esse último é o que a gente está mais familiarizado. A gente vai deixar por último. No paramagnetismo, os momentos magnéticos dos átomos, aqui as bolinhas representam átomos, os momentos magnéticos deles estão aleatoriamente ordenados. E a soma vetorial disso, em média, é zero. Você tem um número muito grande de átomos, os momentos magnéticos estão aleatoriamente orientados. Então, esses materiais não apresentam magnetismo macroscópico. Que materiais, por exemplo, são paramagnéticos? O cromo, alumínio, ar e assim por diante. Quando a gente liga um campo magnético externo aqui, ou quando a gente aproxima um ímã, por exemplo, desse material, você induz uma orientação aqui nos momentos magnéticos dos átomos, ou seja, o material ele se torna um ímã fraquinho, no caso do paramagnetismo. E quando a gente tira esse campo magnético externo, os momentos dos átomos voltam a ficar aleatórios, voltam a se orientar aleatoriamente. Ou seja, o alinhamento desaparece, né, quando a gente tira o campo magnético. No diamagnetismo, o momento magnético de cada átomo individual é zero, ou seja, o átomo não é magnético, né? A gente viu lá que isso poderia acontecer. Se as contribuições do magnetismo ali dos elétrons, né, se os ímãs elementares estiverem aleatoriamente ordenados em cada átomo, o átomo pode não ser magnético. É o caso no diamagnetismo. Cada átomo tem momento magnético nulo inicialmente. Quando a gente liga um campo magnético externo, ou quando a gente aproxima um ímã, por exemplo, do material, isso gera um momento magnético oposto, com polaridade oposta ao campo magnético aqui que foi ligado, que está se aproximando. Exemplos desse material: o íon aqui, manganês, né, gadolínio, o urânio, bismuto, etc. Qual que é o efeito disso aqui? Se a gente aproxima um ímã desses materiais, eles são repelidos de maneira fraca, certo? Tem até um vídeo ali que eu normalmente passo que mostra esse efeito. Como entender esse efeito, né? Aqui eu estou supondo um átomo mais simples possível onde isso ocorre. Aqui seria o núcleo, né? E aqui você teria duas órbitas para dois elétrons, vamos supor. Em uma das órbitas o elétron se move no sentido, nesse sentido. Portanto, a corrente é no sentido oposto. Na órbita de cima, o elétron se move nesse sentido. Ou seja, os dois momentos magnéticos aqui, devido ao movimento orbital dos elétrons, se cancelam. Quando a gente aproxima um ímã aqui do material, você está gerando uma variação do fluxo magnético nessas duas espiras. Isso vai gerar um reforço na corrente em uma espira e o enfraquecimento da corrente na outra. E isso vai desequilibrar esse cancelamento, né? Vamos entender isso. Aproximando aqui o Polo Norte, o número de linhas que atravessa essa área aumenta com o tempo e gera uma corrente induzida, né? A corrente induzida tende a se opor a esse aumento, ou seja, ela tem sentido na espira de baixo para cá, né? Reforçando a corrente que já tinha ali. E na espira de cima também tem esse sentido, enfraquecendo a corrente que tinha ali. Com isso, a gente vai ter uma corrente resultante agora diferente de zero, considerando as duas, né? As duas espiras. E isso gera um ímã, um momento magnético oposto ao ímã ali que está se aproximando. Então, se a gente aproxima o ímã a esse material, você tem uma repulsão fraca. Esse efeito ocorre, na verdade, em todos os materiais, mas ele só é percebido caso o material não seja paramagnético ou ferromagnético. Aí você consegue visualizar o diamagnetismo. Mas esse fenômeno ocorre em todos os materiais. O último é o mais familiar para nós, é o ferromagnetismo.
você tem um efeito que é explicado pela mecânica quântica, que é o acoplamento de troca. É uma interação forte entre vizinhos. Então, um átomo aqui, ou um cristal, melhor dizendo, ele influencia nos cristais vizinhos. E isso gera uma orientação em regiões dentro do material. Mas essa orientação é limitada a uma dada região aqui. E você tem diferentes regiões dentro do material. Quando você aplica um campo magnético externo, ou aproxima um ímã desse material, o ferro, por exemplo, você orienta todos os domínios magnéticos na mesma direção que o campo externo. E diferente do paramagnético, quando a gente remove o campo externo, esse alinhamento continua. Ou seja, vocês já devem ter percebido, né, quando a gente deixa muito tempo materiais ali próximo de ímã, tipo um clipe, moeda, etc., uma chave de fenda, depois de tirar de perto do ímã, eles continuam magnetizados, eles viram um ímã, né? Então esse é o que ocorre aqui. E é assim que alguns ímãs são produzidos. Você pega um material ferromagnético, aplica um campo muito intenso e depois ele permanece orientado, né? Essa orientação pode se perdendo com o tempo, com colisões no ímã, né, aquecendo, essa orientação pode ir piorando, né, e o ímã vai ficando mais fraco. Aqui a gente tem uma curva que a gente chama de histerese. Ela mostra se o material mantém magnetizado ou não. Então a gente tem aqui um material de ferro, por exemplo, sem história magnética, ou seja, ele não tem momento de dipolo. Aí você aplica aqui um campo magnético, através da corrente aqui em uma bobina. E aí o campo B0 aumentando, você aumenta a magnetização do material. Ele passa a gerar um campo magnético também, porque ele se torna um ímã. Então esse gráfico é a magnetização, está relacionado ao campo produzido pelo próprio material, e aqui no eixo horizontal é o campo externo sendo aplicado. Então o campo externo sendo aplicado, aumentando, a magnetização vai aumentando. Só que isso satura, né? Chega uma hora que por mais que você aumente aqui o campo externo, todos os átomos ali do ferro já estão orientados. Então, por isso que isso não é uma reta, né? Ele vai saturando. Chega um valor aqui de B0 que a magnetização se estabiliza, vamos dizer assim. Depois, se a gente inverte aqui, se a gente vai enfraquecendo agora o campo magnético, né, diminuindo a corrente, você tem uma diminuição na magnetização. Mas agora, quando você não tem mais corrente na bobina, ou seja, o campo externo é zero, o material se mantém magnetizado. Isso que a gente acabou de falar. Ele não volta pelo mesmo caminho, né? Ele volta por aqui. E se a gente inverte o sentido da corrente, ou seja, aplica um campo magnético no sentido oposto, aí começa a orientar os momentos de dipolo do material no sentido oposto. Até você anular aquela magnetização que tinha antes. E aí, se você continua aplicando um campo externo no sentido contrário, aumentando a intensidade, você começa a gerar uma magnetização no sentido oposto. Aí você fecha aqui esse desenho, né? Então, se você tem aqui um caminho de ida e um caminho de volta diferente, você fica com uma curva desse tipo, né? E essa largura aqui está relacionada a quão magnetizável é um material, né? Quão permanente essa magnetização é naquele material. Vamos falar um pouco agora do magnetismo dos planetas. Se acredita, né, que existe um efeito dínamo devido à rotação aqui da Terra, né, para que a Terra tenha um campo magnético. Então a explicação hoje mais aceita é de que essa rotação deve participar e o núcleo ali o material no interior da Terra, ele é altamente condutor, são metais aí derretidos, né? Ele, devido aos seus movimentos aqui, e esses movimentos se devem por dois fatores, um pela rotação da Terra, outro pela diferença de temperatura entre o núcleo e a superfície. Então isso deve gerar movimentos lá no interior da Terra, desse material condutor, que geram um magnetismo. É possível também que exista um magnetismo permanente no núcleo, mas isso é menos aceito, né? Isso não é completamente compreendido até hoje, tá? Como a Terra tem um campo magnético, ou como os planetas têm campo magnético. Essa hipótese do eixo de rotação é porque
você tem aqui uma certa tendência dos eixos de rotação e o eixo magnético terem mais ou menos a mesma orientação. Não é exatamente a mesma, mas eles têm uma orientação parecida, né? O polo sul aqui, em termos do eixo de rotação, é próximo do polo norte magnético. E o polo norte geográfico, em termos da rotação, é próximo aqui do polo sul magnético. E a gente observa isso em alguns outros planetas. A gente não tem uma gama muito grande aí de planetas para analisar esse fato. A gente tem aqui os mais próximos do planeta, do sistema solar, que a gente consegue visualizar. Parece ser uma tendência isso, né? De os eixos estarem alinhados. Júpiter aqui a gente também observa isso. E nos demais planetas também, exceto Urano, tá? Urano é uma situação bem atípica em relação aos outros planetas. Aqui o eixo magnético bem fora, inclusive. E o eixo de rotação de Urano é mais ou menos na direção do plano orbital dos planetas, né? Isso também é bem diferente em relação ao Urano, né? Um detalhe que é importante a gente comentar do magnetismo dos planetas é que às vezes a gente visualiza a imagem aqui e pensa que o campo magnético é assim estático, né? E pronto. Na verdade não, ele é bem dinâmico e a gente vai falar disso um pouco agora. Então você tem variações locais do campo magnético. Essas linhas não são tão regulares assim como estão aqui. Você tem variações locais devido aos constituintes ali do subsolo. Você tem variações no tempo. A orientação do campo magnético numa dada posição na superfície da Terra muda com o tempo. E há evidências de que, inclusive, você tem inversões na polaridade do campo magnético da Terra. Isso é totalmente não compreendido ainda. Isso é verificado pelo seguinte. Por exemplo, quando você tem lá por exemplo, no fundo do oceano, duas placas tectônicas que se afastam, né? Conforme elas se afastam, ela dá espaço aqui para o magma subir e se solidificar, né? E como eu falei antes, o magma é um material ali condutor e tem íons de ferro, né, na constituição dele. Ou seja, ele é influenciado pelo campo magnético da Terra. Quando ele é solidificado, ele guarda essa orientação, né? Porque ele meio que congela o momento magnético naquela posição. Depois essa linha que solidificou é afastada e dá espaço para mais magma vir e se solidificar. E o que se observa é que você tem diferentes orientações dependendo da época em que essas linhas aqui foram formadas. Então, né, essa daqui é nesse sentido, essa daqui é nesse sentido. Isso evidencia que a cada 100 mil anos, a cada 1 milhão de anos, não se sabe ao certo, pode ocorrer uma inversão de polaridade no campo magnético. E se discute também os efeitos que isso teria, né, na Terra. Outro ponto a ser considerado são as interações com o vento solar. O Sol ele emite partículas carregadas no espaço, né? Ocorrem explosões solares e ele emite essas partículas carregadas pelo espaço. Várias delas chegam aqui na nossa atmosfera. E como a gente viu, cargas elétricas em movimento geram campo magnético e isso interage com o nosso campo magnético aqui. Aqui é uma imagem que mostra isso. É um GIF, na verdade, mas que eu não vou ter como passar agora. As partículas vêm, interagem com o campo magnético ali da Terra. E isso forma os fenômenos aqui, gera fenômenos da aurora, né? Que é o que esse fenômeno consiste da nossa atmosfera acender como se fosse uma lâmpada neon, né? Devido a essa interação das partículas carregadas do vento solar com os constituintes da nossa atmosfera, né? Essas partículas carregadas são direcionadas pelo nosso campo magnético aqui da Terra. Isso concentra elas ali numa região. E a colisão delas com os constituintes da nossa atmosfera geram essas luzes, né? Você acaba excitando ali estados nas moléculas da nossa atmosfera
quando a molécula vai para um estado de menor energia, ela emite fótons, né? Emite luz. E a coloração da aurora depende do que a atmosfera é constituída. No nosso caso aqui, no nosso planeta, você tem as cores verde e vermelho aí. Você tem verde e tem um pouco aqui de um lilás, né? Algo assim. Devido aos constituintes aí da nossa atmosfera. Então tá aqui uma imagem, né, de uma explosão solar. Aqui a Terra vista em escala, né? A Terra pequenininha, próximo, perto do Sol. Essas explosões podem ser bem grandes e essas partículas podem ser ejetadas aí até chegar aqui no campo magnético da Terra. A gente estudou lá no capítulo de campo magnético que as partículas elas espiralam, né, numa situação dessa. Ela vem espiralando aqui e se concentram nessas regiões de campo magnético mais intenso. Aqui a gente tem uma imagem da aurora em Saturno. Eu acho que é uma concepção artística, né? Não sei se é uma imagem de satélite, mas aqui a gente vê que a coloração é diferente, porque a atmosfera de Saturno tem outros constituintes lá. Júpiter também tem auroras. Reparem que o polo está direcionado ao eixo de rotação, né? Como a gente comentou antes. Mesma coisa aqui Saturno. Urano. Aqui dá para ver que o eixo de rotação é deitado, né? Tem um anel aqui. Mas o polo magnético está aqui, né? Você vê uma aurora ali. Para fechar essa aula, a gente vai falar da ressonância magnética nuclear. Então, isso começou em laboratórios para pesquisas científicas, né? E hoje eu uso muito popular na medicina. Então, aqui a gente tem um tubo de ensaio com uma amostra que a gente quer estudar, por exemplo, e ela está apoiada ali por um solenoide, né? Vocês estão vendo? Tem um solenoide que pode ser passado corrente elétrica nele. Além disso, tem um ímã aqui bem potente. E esse tubo de ensaio está numa região onde há um campo magnético ali, mais ou menos uniforme aqui para baixo. Ou seja, esse campo intenso aqui, ele vai alinhar os momentos de dipolo do núcleo dos átomos e moléculas ali desse material que a gente quer estudar, que está ali no tubo de ensaio. Então esse campo externo aqui, ele alinha todos os momentos de dipolo do núcleo nessa direção. E aí a gente pode gerar um outro campo magnético através da corrente nesse solenoide aqui. E isso vai chacoalhar esses momentos de dipolo magnético numa direção e na outra, né? E você tem aqui certas frequências, né, que vão ser mais ou menos absorvidas por esses materiais, né? Eles vão chacoalhar mais ou menos dependendo ali do material. E esse chacoalhão, né, dos momentos de dipolo magnético desses materiais vão gerar uma resposta, ou seja, você está variando ali o fluxo magnético nessa própria bobina e ela mede a resposta, ou seja, ela mede a corrente induzida devido a essa variação do campo magnético. Cada material vai reagir de uma maneira diferente a essa oscilação. E isso gera uma imagem, né? Então, essa aqui é a ideia da ressonância magnética nuclear. Por isso o nome, né? Ressonância magnética nuclear. Cada material vai ter a sua frequência ali com que ele vibra mais e isso gera uma resposta maior a ser analisada ali pelo software, né? Pelo programa. Aqui a gente tem uma imagem, né, da ressonância magnética. Tem a vantagem de ser um exame muito menos invasivo, gera muito menos danos a princípio para o corpo humano e tem uma riqueza de detalhes muito grande, né? Então, é uma forma de visualizar dentro do corpo sem precisar ser muito invasivo. Então era isso, para essa parte. Não, a gente não tem lista de exercício para esse capítulo, mas vai cair uma questão lá na prova sobre os tipos de materiais ali que a gente estudou. Tudo bem? Então é isso, até a próxima.